Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um carro e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta homilia, nesta terça-feira, seguindo o 31º domingo do tempo comum, eu começo com vocês com a primeira leitura de Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Antes de São Paulo mencionar um hino que já existia a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, portanto é chamado de hino cristológico. Bem antes de mencionar este hino, ele faz uma ordem, nós devemos acolher essa ordem que Jesus nos faz. Tende em vós mesmos os mesmos sentimentos de Cristo. Tende em vós mesmos os mesmos sentimentos de Cristo. Esta palavra mova essa homilia, essa palavra mova tudo que nós vamos ouvir e compreender a respeito da obediência de Jesus, neste movimento que nós vimos a partir do momento que ele começa a mencionar o hino cristológico. Neste hino cristológico diz que Jesus esvaziou-se de sua glória, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Tem 2 movimentos. Quando você pegar esse texto para ler em casa, você vai perceber 2 movimentos. Um movimento de descida e um movimento de subida. Mas antes de falar destes dois movimentos, essa palavra esvaziou-se é o que em teologia se chama de kenosis. Cristo, sendo Deus, assumiu a nossa fragilidade, a nossa pequenez, se fez homem. Ele esvaziou-se de sua glória, esvaziou-se de si com um objetivo de elevar os homens, de elevar cada um de nós. E a kenosis de Cristo não é apenas este esvaziar-se constante, acontece na encarnação, mas não é apenas a encarnação, mas ao longo de toda a sua existência terrena, a vida de Jesus foi um constante esvaziamento de si para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Foi uma constante obediência e também nós devemos caminhar em constante obediência, porque precisamos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. É um sentimento de obediência, é um sentimento de alguém que quer fazer a vontade de Deus, de alguém que quer fazer a vontade de Deus todos os dias. A encarnação foi kenosis, foi esvaziamento. A paixão foi kenosis, foi esvaziamento. Subir Calvário carregando a cruz foi esvaziamento de Cristo com o objetivo final. Depois ele é elevado, sopra sobre os discípulos, sobre nós, sopra o Espírito Santo. E aí, publicamente, nasce a igreja por conta de todo aquele caminho
de obediência a Deus que Ele fez. O caminho de obediência de Jesus deve ser o nosso caminho de obediência também. Enfim, isso é a kenosis. Voltando agora a essa divisão do texto, que tem esse movimento de descida e de subida. Neste movimento de descida é o Cristo que vem a nós. E o movimento de descida é quando Ele é elevado, porque no final você já escuta o hino mencionando que Ele é Senhor, que Ele foi elevado à direita do Pai. Vocês perceberam que no final diz assim: assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 9, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, o Cristo que se esvazia, o Cristo que desce, que tem este movimento de descida, vou dizer até o nome em teologia, o nome teológico para vocês, mas só para dizer mesmo, rapidinho, de descida, esse movimento é chamado de movimento catabático. Olha que nome bonito para gravar. E o de subida é o movimento anabático, que vem da origem da palavra no grego. Então é catabática, é a descida, e é anabática, a subida, né? A subida do Cristo. Mas essa subida de Jesus é para nos elevar também. Vamos entender um pouco essa fragilidade, com que nós poderíamos comparar neste mundo, este movimento da kenosis de Jesus, este movimento de descida, de vir até nós e de assumir a nossa fragilidade. Acho que todo mundo, todos os que estão participando dessa Eucaristia aqui no santuário, quem escuta em casa, já ouviu falar de paraquedas, já viu pela TV alguém pulando de paraquedas, assim, alguns já pularam, talvez, ou quando vê alguma reportagem falando do Rio de Janeiro, não paraquedas, mas vê aquele pessoal que sobe na pedra lá do arpoador, eu acho, talvez, se eu estiver errado, alguém me corrija depois, publicamente, e eles também saltam com aquele outro negocinho lá, que não é paraquedas, mas vê do alto ali. Mas vamos voltar ao paraquedas, que todo mundo conhece paraquedas, inclusive eu. Do paraquedas, quem está lá no alto tem a visão do todo. Então ele vê o mar, se tiver mar no local, lá na frente, vê os prédios. Ele tem a visão geral, assim. Ele está no alto. Assim era o Cristo, assim é o Cristo. Ele é Deus. Ele vê do alto, como uma águia, ele vê o todo. Mas neste movimento de esvaziamento, mesmo ele não deixa de conhecer o todo, mas esse movimento de descida, quando o paraquedas desce, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O que acontece com o paraquedista que lá de cima via o todo, via a cidade inteira? O que acontece quando ele chega embaixo, no chão? Ele não deixa de lembrar de conhecer o todo, sabe que está ali, mas ele não tem mais a visão do todo. Ele está misturado com os outros. Sabe que está na cidade que ele viu lá de cima, mas agora a visão dele é limitada. É um pouco isso o que acontece com o Cristo. Ele assume a nossa carne, sendo Deus, não deixa de ser Deus, não deixa de conhecer o todo, não deixa de ver do alto, mas agora ele está aqui embaixo, conosco. Foi esse o movimento que o Cristo fez. Por que ele fez este movimento? Por nos amar muito, por nos amar bastante e para nos elevar. Então, o movimento de descida de Jesus não é um movimento para ficar aqui embaixo, mas ele depois é elevado. A ascensão é um mistério que nós celebramos também. Ele sobe à direita de Deus Pai, envia o Espírito e nos move e nos conduz neste mundo. Isso é todo o mistério que está presente nessa primeira leitura. E para encerrar esta homilia, eu quero ainda recordar a palavra convite. Então, descida, subida, e tem a palavra convite no Evangelho, que nós escutamos, essa parábola que Jesus mencionou, do empregado que é enviado a convidar muitas pessoas para um banquete. Aqui é a imagem de um banquete aqui na terra, mas para recordar o banquete celeste. Aqui na Eucaristia, logo após o Cordeiro de Deus, felizes, vai dizer o Padre, os convidados
para o banquete nupcial do Cordeiro. O convite está sendo feito. Muitos estão escutando o convite, mas nem sempre escutar o convite significa corresponder. Todos estes escutaram, mas todos deram desculpas. Um estava preocupado com a junta de boi, outro ia casar. Cada um tinha seus afazeres. O convite foi direcionado aos pobres, coxos, aleijados, e ainda tinha espaço. E quando no final deste evangelho diz assim: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É claro que aqui deve entender que esses convidados primeiros que Jesus está dizendo é no contexto daquela época. Quem era povo de Deus, quem é o povo? Nós somos o novo povo de Deus, mas antes os convidados eram judeus que não corresponderam. E aqui Jesus livremente diz isso para eles, porque é com eles que ele está conversando aqui. Mas no nosso contexto, nós somos convidados também. Nós escutamos o convite. Escutamos, mas às vezes não correspondemos. O Cristo que desce, o Cristo que se esvazia, o Cristo que tem como objetivo nos elevar para Ele, para a glória dEle, para a graça dEle, Ele continua fazendo o convite. E nós devemos talvez, como salmista, responder ao Senhor: sois meu louvor em meio à grande assembleia. Mas dizer com a certeza que vamos corresponder, que queremos corresponder. E corresponder como? Corresponder com a vida. Corresponder com gestos. Corresponder com atos. Corresponder com boas escolhas. Corresponder com vida de oração. Corresponder com vida de intercessão. Corresponder combatendo o bom combate no perdão, abrindo a consciência constantemente para que ela seja trabalhada por Jesus, para que ela seja trabalhada pelo Espírito. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se aos homens semelhantes. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, fazendo-se obediente até a morte. Ele não se fez obediente só na morte. Jesus não foi obediente só ali no Calvário. Jesus não foi obediente só ali no momento que estava sendo pregado na cruz. Ele foi obediente até a morte, o que equivale a ser obediente a vida toda, a vida inteira. Que assim sejamos também, obedientes até a morte. Se não morte de cruz, mas morte na graça do Senhor. Morte na presença de Deus, não longe dele. Que o Senhor nos conceda a graça da perseverança final.